o que é que as nossas escrituras sagradas dizem a respeito deste mesmo casamento. Primeiro, Deus dentro do Alcorão diz: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Deus diz para o profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus estejam sobre ele, diz: ó Muhammad, diga à humanidade que se vocês gostam, amam a Deus, então sigam a mim, dizendo para seguir ao profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus estejam sobre ele. E o que é que o profeta diz sobre o casamento? O profeta diz sobre o casamento, numa das passagens, ele diz: An-nikahu min sunnati. Ele diz que o casamento é a minha tradição. Faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Aquele que não fazer o casamento, aquele que não cumprir com isto, então este não faz parte de mim. Logo, aqui nós estamos a encontrar esta obrigatoriedade de se casar. O homem muçulmano deve se casar, a mulher muçulmana deve se casar. E ficou mais claro ainda numa outra passagem onde o profeta Muhammad diz assim: Ya ma'ashara ash-shabab, ó jovens, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Quem dentre vós tiver possibilidades, condições de se casar, que se case. Fa innahu aghaddu lil basar. Porque esta prática de casamento vai vos proteger de um olhar furtivo, neste caso, a cobiça, não é? Okay. E pronto, vai vos proteger também a vossa, digamos, o sexo, não é? A vossa privacidade, quer dizer, vocês serão privados só para as vossas esposas e vossas esposas só para vocês. Portanto, dizer que existem condições para que o casamento seja válido, né? Não é só porque muçulmano casou, então o casamento é sagrado. Não, existem algumas condições. A primeira condição é que o homem deve endereçar o pedido do casamento e esse pedido tem que ser aceite. Esta é uma das condições. Esse pedido, a família da esposa ou a igreja? Pode ser. Não. Aqui a igreja não entra, ou seja, a mesquita não entra. Quem entra é a pessoa que quer se casar. Então ele vai endereçar o pedido à sua noiva, não é? Depois de ter visto. Então a noiva tem que aceitar, ou seja, a noiva vai aceitar. Se não aceitar, não há casamento. O que acontece muitas das vezes é que há pais que olham para certas pessoas, por exemplo, tem um colega que está a precisar de alguém para casar, diz: eu tenho filha lá em casa. Né? Então, ele leva o tal amigo ou tal conhecido à força, sem o consentimento da filha. Por isso que o Islã disse: tem que haver consentimento entre ambas as partes, neste caso, as partes intervenientes. Tem que ser de mútuo consenso. Exatamente. Esta é uma das condições para a aceitação do casamento, ou seja, para que o casamento seja sagrado. Fora disso, este casamento dentro do Islã não é sagrado. A outra condição é que os pais também devem aceitar. O que acontece também em algumas vezes é que a nossa filha, ela encontra alguém lá fora e os pais não vão com a cara deste fulano, por exemplo. Ou acontece vice-versa. Os pais dizem: filha, acalme-se, ou filho, acalme-se, não pode ter pressa, nós não gostamos deste homem. E aí a filha ou os filhos, nesse caso, os que se amam, dizem: não, os nossos pais já estão ultrapassados, nós podemos fazer o nosso casamento à nossa maneira. Levam-se para um certo lugar e lá casam e pronto, já está consumado o casamento. Portanto, o Islã está a proibir a filha fazer isto, ou seja, a mulher fazer isto, porque isto estaria contra as leis do próprio Deus, porque esta mulher tem tutor, portanto os tutores devem estar também em consonância, em consenso. Mas atenção, este consenso dos tutores tem que ter motivos válidos, porque há vezes em que nós temos aquelas desavenças em que, pronto, não pode casar com esta cor. Né? Isto não é motivo para proibir a sua filha ou seu filho. Porque esses são, por exemplo, esses são macenas ou machanganas, então nós não queremos nos... Não, este não é motivo. Isso é só jeito de provocação. E se uma linda, fofa aí, muçulmana, gosta de um cristão, não pode aqui haver... Bom, de acordo com o Alcorão... Aqui estão a travar, né? De acordo com o Alcorão 5, versículo 5, né? Capítulo 5, versículo 5, diz que os homens podem casar com as cristãs e as judias. Só que as muçulmanas não podem se casar com cristãos e judeus. Né? Sim. Então, eu estava ainda a falar sobre os requisitos do casamento. Outro requisito é o dote. Eu vou terminar por aqui porque vou queimar
tomar muito tempo. Outro requisito é o dote. O homem tem que dar o dote. Dote não é comprar a mulher, não. O dote é presentear a mulher, porque mulher é algo valioso. Quer dizer, digamos, é um ser que traz tranquilidade para o homem. Portanto, ela merece este presente. E atenção que o Islã diz que o dote não é para os pais, porque muitas das vezes os pais pensam que dá-se o dote para compensarem aquilo que eles fizeram para a sua filha. Não. O que um pai faz, o que uma mãe faz, não é compensável. O sacrifício que uma mãe faz ou que os pais fazem não é compensável. Portanto, não será um dote que vai compensar o esforço que os pais fizeram. Por isso que o Islã